Então, bom dia, pessoal. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Obrigada, Andréa, pela prece. E nós vamos começar hoje mais um estudo do livro Recordações da Mediunidade. Hoje é 25/10/2017 e dando continuação àquele argumento que nós deixamos em suspenso. Quem lembra da pergunta que faz o médico encarnado a Dona Ivone, ou a Dr. Bezerra de Menezes, através da Dona Ivone como médium? Quem lembra a pergunta? A pergunta era: as doenças mentais são sempre vinculadas a problemas espirituais? Mesmo aquelas que têm substrato orgânico? Substrato orgânico é uma ideia de fundo orgânico. Dr. Bezerra aqui vai responder. E aí, depois da leitura de Dr. Bezerra, nós vamos desenvolvendo o tema, tá bom? Vamos lá. Resposta do espírito Dr. Bezerra de Menezes. Certamente, meus amigos, com algumas exceções. As exceções podem ser fadiga mental, depressões nervosas ocasionadas por algum fator patológico, impurezas do sangue, sífilis e outras de fácil verificação. A própria loucura de origem alcoólica poderá ter causa espiritual, visto que o alcoólatra poderá ser um obsidiado ou atrair afins espirituais que lhe compliquem os distúrbios. Então, a pergunta é: se as doenças mentais são sempre vinculadas a problemas espirituais? Esses problemas espirituais faz direto acesso à obsessão. Então, nós estamos falando de problemas espirituais de obsessão, ou seja, um outro indivíduo, uma outra pessoa que entra no psiquismo do encarnado causando problemas mentais, contribuindo para aquela coisa, né? A resposta de Dr. Bezerra: fadiga mental, depressões nervosas ocasionadas por algum fator patológico. Antes que o italiano agora confundiu. Antes de irmos adiante, eu queria trazer para vocês uma leitura, né? Uma pesquisa que eu fiz ao ponto depois, sabendo através da medicina, hoje, o que ela pensa, por exemplo, da depressão. Porque existem depressões que vêm originadas de um comportamento ou de uma patologia, né? Como diz o próprio Dr. Bezerra. Vamos lá. A depressão é uma doença que ocorre em múltiplas dimensões. Nossa experiência com o mundo ocorre em múltiplos níveis ou dimensões. Temos a dimensão física, cognitiva, comportamental, afetiva, relacional, simbólica, contextual e histórica. A depressão interfere em todos os níveis da nossa experiência. Então, nós vamos ter sintomas de depressão na dimensão física, na dimensão cognitiva e assim por diante, como ele mesmo tinha falado, né? Agora vamos aqui. Como origem, nós vamos poder ter na dimensão patológica problemas que possam desencadear a própria depressão, né? Então, doenças, por exemplo, cardiovasculatórias, doenças que podem, com problemas, vocês me ouviram? Com problemas, olha só, deixa eu ler o lugar certinho. As principais alterações químicas que ocorrem no cérebro do paciente envolvem 3 substâncias: serotonina, noradrenalina e dopamina.
em menor proporção. Alguns males, aí vem, como distúrbios neurológicos, hormonais ou doenças cardiovasculares podem desencadear a depressão. Desencadear é scatenare, né, em italiano. Desencadear a depressão, ou seja, problemas primários. Um problema cardiovascular, um problema hormonal de base, um problema cardiovascular, hormonal. Esses problemas neurológicos que podem causar depressão. O problema espiritual limitado é o da obsessão, correto? Não estamos entrando nos parâmetros de que o espírito encarnado, tendo um perispírito, de qualquer jeito, é ele que causa essas influências em si mesmo, corpo orgânico, e essas alterações físicas. Seja pela leitura do seu passado, nas suas memórias, não é? Que grafa, vamos dizer assim, que calca, que modela no corpo físico, seja por uma questão, aí vai, comportamental, emocional e toda aquela descrição que nós fizemos no começo. Então, pode existir doença de fundo que pode gerar, né, dali uma depressão. Um problema que também pode chegar à loucura, não só a depressão, né? Mas pode gerar uma loucura. Daí sim, através desse passado, dessas circunstâncias gravadas na pessoa, pode, por sintonia ou perseguição, atrair influências espirituais que vão aumentar a sintomatologia, tá certo? Agora vamos continuar aqui. Aí doutor Bezerra diz, por exemplo, a sífilis. A sífilis dá problemas assim mentais muito profundas, né? Que é uma doença sexualmente transmissível gerada pelo comportamento da própria pessoa, né? Então sempre a pessoa está envolvida. A pergunta de problemas espirituais está restrita à obsessão, tá bom? Então, nesse momento, quando falarmos de problemas espirituais, falamos de influências obsessivas, não de base do indivíduo eu que causam a minha economia da saúde física problemas. Tá claro esse conceito? Porque a Andrea colocou ali pra gente, o hipotireoidismo também pode provocar depressão, são os problemas hormonais, não é? A baixa de produção do hormônio da tireoide, que é o hipo, né? Que é o abaixo. E tem o hipertireoidismo, são os dois. São problemas hormonais, certo? Então, podem causar, mas sempre deixando claro que não existe um fator do acaso. Nós não estamos entregues ao acaso, por exemplo. E existe sempre questões íntimas que vão sendo expostas para uma resolução em nós mesmos. Então, nós temos o comando disso aí. O problema espiritual, que é aquilo que eu quero deixar claro aqui, abordado nesse momento, é a questão da obsessão, tá bom? Tá claro isso aí? Tá claro, gente? Já ficou difícil? Ok, então, o específico é o problema da obsessão, até porque o capítulo trata disso, tá bom? Então, vamos lá. A própria loucura de origem alcoólica. Então, nessa pesquisa que eu trouxe aqui, diz: além disso, medicamentos podem estar relacionados com a doença. Então, alguns medicamentos que a gente toma, por exemplo, a doença tal, pode causar também a depressão. Álcool e drogas estão entre os fatores externos que mais causam a depressão. Situações estressantes também pode ser uma das causas, inclusive para pessoas que não apresentam predisposição genética, inclusive para pessoas, por quê? Porque existe hoje pesquisas que dizem que existe uma predisposição genética. Então, filhos de depressivos têm uma porcentagem, não é, grande de ter e de desenvolver uma depressão.
uma perda de um ente querido, emprego, separação conjugal, solidão, diagnóstico de doença grave, são situações que podem desencadear casos de depressão. A coisa importante é nessas múltiplas dimensões, como nós vimos, nas dimensões, nesses níveis de dimensões, a dimensão física, cognitiva, comportamental, afetiva, relacional, simbólica, contextual, histórica, que nós possamos investigar isso no nosso comportamento e, se for uma coisa que a gente percebe, intui que precisa de uma ajuda médica, que nós possamos ter a consciência de recorrer à ajuda do profissional para que possa nos avaliar a linguagem médica. Inclusive, nós estávamos conversando com uma amiga nossa sobre essas questões médicas, né? Sobre essas dimensões de ter o conhecimento espírita que é um fato, nos ajuda a compreender e agregar os dois tratamentos para que nós possamos nos sair muito melhor, tá? Então, o doutor Bezerra de Menezes diz: a própria loucura de origem alcoólica poderá ter causa espiritual, visto que o alcoólatra poderá ser obsediado, ou seja, ele pode ter sido atacado anteriormente ao ponto de desencadear um alcoolismo, certo? Então, atacado por causa de uma cobrança do passado ou do presente. Existem obsessões que podem ser desencadeadas através de um comportamento nosso atual e não somente reencarnatório, tá? Normalmente é perseguição do passado, por causa da tempística, da pessoa ter tempo de ter uma convivência para poder manter um rancor, não é? Então, não tudo pode começar do agora, é menos, porque você tem que ter um histórico para desencadear numa pessoa alguma coisa que possa causar uma obsessão, né? Então, normalmente é de uma perseguição do passado, mas não sempre. Então, o comportamento atual, um jeito de agir, pode desencadear também uma obsessão. Então, o Dr. Bezerra diz: poderá ser um obsidiado ou atrair afins espirituais que lhe compliquem os distúrbios. Então, a loucura do alcoólatra pode ser desencadeada por uma perseguição, certo? Ou seja, por uma cobrança, ou por atrair afins. Olha que resposta doutrinária, né? Aquilo que nós chamamos simpatias, espíritos simpáticos. Então, que se associam a nós através da nossa inclinação, as nossas simpatias. Repetindo para quem estiver ouvindo a primeira vez esse estudo e tal, é simpatia, não no sentido de que nos acham legais. Ah, que gente boa Juliana. Legal, não. Simpatia no sentido de harmonia, de sintonia com aquilo que a gente gosta, com os nossos pensamentos, com as nossas inclinações e, enfim, com a nossa dimensão cognitiva, comportamental, emocional, vão existir social, relacional, é o que a gente fala, por exemplo, dos gostos, né, daquilo que a gente ouve, dos materiais mediáticos que a gente absorve. Então, isso entra muito no comportamental, não é? Porque na nossa vida social, isso tem o peso também para o espiritual. Então, simpatia nesse sentido. Aí continua o Dr. Bezerra. Mas nem todas as doenças mentais têm origem, ele usa a expressão origem, na obsessão, embora sejam de ordem psíquica. Então, embora seja de uma ordem psíquica, ou seja, um porém que o espírito encarnado tem dentro dele, não significa que todo depressivo passou a ser depressivo porque ele sofria obsessão. Nem toda doença mental em si, porque existe várias diagnósticas para doença mental, que não é a depressão, vai ter de origem, não é? Porque ele trata como expressão loucura, tá certo? Problemas mentais. Então, os problemas mentais em si por si não vão ter de origem exatamente uma obsessão, uma perseguição, uma cobrança,
certo? Isso é importante para que a gente não olhe toda pessoa que tem um problema de origem mental como um obsidiado. Por isso, estudando os casos com muita seriedade, com muita moralidade também, nós vamos à busca de compreender onde é que está a origem. Isso serve muito, viu, gente? Esse estudo que nós estamos fazendo tá bom, vamos continuar no próximo áudio. Voltando aqui com o nosso segundo áudio. Então, isso vai servir muito, gente, que nós que trabalhamos em grupos espíritas, para que a gente possa ter um discernimento, porque as pessoas vêm conversar conosco e, mesmo não querendo, involuntariamente, pessoas e espíritos também, nós trabalhamos em fazer diagnóstica das situações, não é verdade? De compreendermos como é a situação. Será que é uma coisa de obsessão? Não é? É uma obsessão de perseguição? Ou é uma obsessão no sentido de atrair espíritos afins por simpatia? Como é que nós podemos saber disso? Com uma investigação e não com uma superficialidade do caso, para poder até saber um aconselhamento. Se aquela pessoa seria o caso de um tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, se bastaria a desobsessão. Em todos esses casos, nós vamos deixar claro que é de suma importância que, em todos os casos, as pessoas tenham que passar por uma instrução espiritual. Em que sentido? Não ela saber que ali tem um espírito, mas saber que ela, como um espírito encarnado, ela tem um compromisso com a vida, um compromisso com a sociedade, com a moralidade, que ela nasceu para fazer a diferença, não é? Nós necessitamos uns dos outros e isso cabe à instrução, educar o ser humano para uma sociedade melhor. Eis o papel do espírito. Então, esse estudo, coincidentemente ou não, tem uma serventia muito grande para esse tipo de abordagem, porque várias pessoas vão chegar a ter um contato conosco, não é? No geral, a sabermos qual é a situação qual ela enfrenta, e isso serve para os próprios espíritos. Então, o indivíduo que tem um problema que é dele, reencarnatório, né? Que ele tem um problema mental, isso nós vamos entrar todas as doenças da depressão, a uma ansiedade básica, enfim, compreender que não é porque ele tem aquela situação que ele é um obsidiado. Às vezes observo no movimento espírita, a pessoa ela tem uma tendência dela, de inclinação dela, né? A pessoa tem uma certa inclinação e ela age por ela. Muitas vezes, através da sua inclinação, ela tem uma sintonia. Espírito simpático. Ela já fica estigmatizada como obsediada. E o que eu percebi é que o obsediado, ele tende a ser excluído. Tudo ao contrário. Em vez de nós espíritas acolhermos o obsediado para o amor, para a fraternidade, ele com o problema dele, o espírito que estiver, caso esteja. Então, nós criamos um estigma, fulano está obsediado. Já pensou? E aí, nossa, cuidado, fulano está obsidiado. Eu vi várias vezes com amargo na boca da falta de compreensão do nosso comportamento como espírita. No sentido de espiritismo real. Aquilo que o próprio codificador trouxe suado para nos ensinar, sob os cuidados do Espírito de verdade e todos os outros no qual contribuiu. Então, o estar obsidiado ou estar com problema não é estigmatizar a pessoa, ou então colocar ela na classe dos obsidiados. Cuidado, fulano é obsidiado, parece que botou uma... Todo mundo fica com receio de lidar com ele. Ah, porque ele tem um obsessor e eu não tenho condição de lidar com esses obsessores. Ora, nós estamos subestimando a capacidade nossa de doar para o bem e de distribuir amor e misericórdia, somada à possibilidade dos espíritos benfeitores de nos dar assistência para aqueles casos.
Oi, dona Edna, bom dia, bem-vinda. Eliana, beijão. Eliana, eu falei de você semana passada. Senti sua falta, viu? E aí, sabemos distinguir para não estigmatizar as pessoas. Ficarmos atentos a esse tipo de estigma. E também, sabe, em linguagem popular, vamos dizer a verdade como é, confiar no nosso taco. Porque se nós trabalhamos por bem, nós alimentamos nosso psiquismo de fraternidade nas nossas dificuldades, porque nós somos pessoas fatíveis. Ai, meu Deus. Nós somos pessoas que vamos errar. E que o importante não é o fato de, eu errei de novo, mas eu errei de novo, vou tentar melhorar novamente. Vou investir na minha melhora, eu vou tentar. Abra um parênteses. Tem um caso interessante sobre esse negócio eu vou tentar, que dizem que é sobre o senhor Ford, a marca Ford, né? Quando ele foi lançar um carro, disse que ele fez não sei quantas vezes e não dava certo. Aí ele tentou, gente, mas foi muitos números, que disse que tinha Ford 1, Ford 2, Ford 3, era os falimentos dele, né? Até sair o tal do Ford, não me lembro que número era, pesquisem, depois me contem, que número era do Ford e deu certo. Então ele não desistiu, né? Ele foi tentando. Os cientistas fazem isso, nós temos vários casos de pessoas que vão criando métodos e também tem a humildade de reconhecer que aquele método tal ficou com a falha ali, vamos adaptar esse método aqui assim, e assim por diante. Então, não é essa questão de eu vou estar preparado. Tem muita gente que é espírita há 30, 40 anos e outros que sofreram grandes obsessões, perturbação, a obsessão mesmo, né? Perturbação espiritual no sentido generalizado, não. Perturbação espiritual de obsessão, sofreu assédios profundos e é uma pessoa que depois de se liberar e investir em si mesmo, hoje tem um psiquismo muito mais adiante do que 30 anos de pessoa de espiritismo que ouvia palestra e que tomava sua água fluídica. E que fez curso curso de 5 anos. Na frente, anos-luz, assim, ó. Por quê? Porque estava tão treinada na prática, sendo obsediada, que quando ela mudou de foco, que ela investiu na sua instrução, na sua reestruturação humana, ela correu na frente. Correu na frente. Aí você olha assim, 30 anos para um, olha para o outro, 2 anos, fala, nossa, 2 anos de transformação, que diferença. Saiu do morno, né? A pessoa morna, que fica a vida toda no morno. Se a pessoa gelada, pulou ligeiro pro fervente. Tem outro que fica morno ali a vida toda, né? Então você observa o morno da vida toda e o que era gelado e passou pro fervente. Ah, tá, Ariana. Ah, certo. Então você ouviu falar de você, né? Você confirmou, né? A amiga minha até me perguntou se a Eliana era minha mãe. Eu falei, não, é outra Eliana. É outra Eliana, amiga minha. Cadê? Então, embora sejam de origem psíquica, certo? Tá claro isso, né? O mundo espiritual é intensíssimo. E é mesmo. E os homens estão longe de compreender sua intensidade. Nós temos uma visão mínima do que é realmente o mundo espiritual. Porque Allan Kardec vai tratar disso chamando nossa vida de relação. Quem lembra disso? Ele usa muito essa expressão. O que é a vida de relação? É a nossa vida de acordado. Vamos pegar a nossa Mara. Mara dorme, tem uma vida social diferente no mundo espiritual. Então a Mara, como diz Allan Kardec, os espíritos, ganha a lucidez da Mara entidade experiente e milenar. Só que quando a Mara, vamos dizer assim, volta para o corpo físico e acorda como Mara para a vida de relação,
é amar com limitação da experiência atual, da vivência dela atual. Então, a vida de relação é a vida do cotidiano, que nós somos extremamente limitados. Nós somos limitados pela convivência do cotidiano. Então, uma coisa é Mara fora do corpo, outra coisa é Mara quando ela acorda para sua vida de relação. Então, o mundo espiritual é intenso. Existe uma intensidade de tudo, da beleza e da interação. Que na vida de relação nós temos limitações, porque o nosso cérebro, e é assim que tem que ser, ele é pego pelos conteúdos que nós temos que absorver, né, nessa vida, nossa memória, que tem base também no cérebro, mínima, mas tem. Uma memória na mente, né, do espírito, tá? A memória, vamos dizer assim, base. Nós vamos ter na nossa memória o que a gente age no cotidiano, os conhecimentos que nós adquirimos durante essa encarnação, as experiências também feitas vão ficando reservadinhas ali, aquilo que se chamaria, vou ver se eu tô acertando, subconsciente, né? Que são as experiências que vão sendo registradas e guardadas da atualidade, e nós vamos lidar com a necessidade de sobrevivência. Tudo isso são as experiências que nós precisamos para evoluir, correto? Quando nós estamos fora do corpo, no momento do sono, nós temos uma vivência diferente, porque todas essas outras questões aqui, inclusive a necessidade de sobrevivência, nós não precisamos nos preocupar. Então, nós vivemos muito mais intensamente nesse momento do sono, esperando que todos nós vivenciemos a nossa vida de espírito com coisas boas, porque também pode ser vivenciado com coisas não muito legais, porque aquilo que nós somos durante o dia é aquilo que nós vamos ser intensificados durante a noite. Então, se eu busco a instrução, o bem, o belo, a ligação com as coisas superiores, não é fanatismo, é a lógica da vida, é ser sábio, é aproveitar as oportunidades de Deus. Fazer isso durante as minhas 24 horas, nos preocupando com aquilo do bem da vida, vivendo o homem do mundo do mesmo jeito, como nos diz o Evangelho. Qual é a lógica para vocês na hora que vai dormir? Hein, Eliana? Que toda essa sua preocupação diária, as suas ocupações mentais, os seus sentimentos, né? Essa relação com o emocional, comportamental, no momento do sono, isso vai estar muito mais intenso. Se é diferente, no momento do sono, você vai estar muito mais intenso. Então, as companhias que nós caminhamos durante o dia, espirituais, o nosso agir, o nosso ser, é que vai intensificar a nossa vida no momento do sono, né? Bom dia, Elizabeth, bem-vinda. Dr. Bezerra continua. Por sua vez, o ser psíquico, o perispírito inclusive, e acima de tudo, a mente, são potências inimagináveis para os homens. Então, o ser psíquico, o perispírito é o corpo espiritual, que também tem organizações físicas, certo? E a mente independe, porque a mente é no espírito, certo? Espírito com S minúscula. Quando vocês verem assim, ó, espírito é o ser inteligente. Quando vocês verem assim, escrevi em italiano, então, espírito é espírito, o ser base, inteligente. Quando vocês verem assim, todas as vezes que vocês verem assim, espírito com E maiúsculo, inclui perispírito. Está falando do indivíduo, certo? Individualizado no mundo espiritual, tá bom? São potências inimagináveis para os homens.
Assim sendo, aí vem o raciocínio, né? Os sentimentos de um desencarnado atingirão intensidades indescritíveis se esse ser não for bastante equilibrado ou evoluído para dirigi-las normalmente. Vamos lá. Assim sendo, os sentimentos de um desencarnado atingirão intensidades indescritíveis. Vocês lembram a questão do intensivíssimo? Não tem só... Oi, Adel, bom dia, bem-vinda. Não tem só intensivão para vestibular, viu, gente? Os nossos sentimentos, o nosso viver, lembra de tudo aquilo que a gente estava descrevendo? For trabalhado durante a vida de relação, ou seja, a vida de encarnado, e nós aprendemos nessa escola do aperfeiçoamento a diluir, não é? A purificar os nossos sentimentos, a fazer desde então que os átomos mais pesados caíssem do nosso perispírito maravilhoso, significa que nós vamos ser igualmente assim no mundo espiritual. Mas esse assunto nós vamos continuar no próximo áudio. Até daqui a pouco. Então, voltando aqui no nosso terceiro áudio, como nós dizíamos, e Dr. Bezerra falou, assim sendo, os sentimentos de um desencarnado atingirão intensidades indescritíveis se esse não for bastante equilibrado ou evoluído para dirigi-las normalmente. A fim de compreendermos o que se seguirá, porém, devemos ter em mente que o perispírito é ligado ao corpo físico na encarnação, pela rede de vibrações nervosas, e a este dirige como potência equilibradora. Lembra da questão no primeiro áudio, que nos primeiros minutos, sobre a interação que nós temos corpo e espírito? O nosso perispírito é como se fosse o nosso grande HD. E lá ele vai circulando tudo. Então existe uma rede de conexão entre um e outro. O remorso, por exemplo, que é um dos mais avassaladores sentimentos, e que, no estado de desencarnação de um espírito, chegará a enlouquecê-lo, poderá levar o espírito a reencarnar em estado vibratório precário, por excitado, deprimido, alucinado, desesperado e etc. Vocês não acham que aqui a gente tem que dar uma pausa? Olha que informação. O remorso, que é um sentimento mais avassalador, um dos mais avassaladores. Quando os estudos modernos, as pessoas que passaram, os estudiosos do comportamento, que muitas vezes foi até assim, pego por brincadeira, a autoajuda, Lembra aqueles livrinhos de autoajuda? Hoje em dia existem muitos espiritualistas que trabalham com isso, a questão do auto-perdão, para a gente não desencarnar em desarmonia com os nossos sentimentos, e a compreensão da justiça de Deus, do amor de Deus por nós. A compreensão das leis naturais é fundamental. É fundamental. Porque quando nós passamos a compreender as leis de justiça, nós passamos a compreender as leis de justiça, amor e caridade, Nós vamos compreendendo a lei de sociedade, lei de igualdade, nós vamos entender também a nós. Então, do mesmo jeito, e lá no GE, nós estamos estudando a semana toda sobre perdão, Vocês estão percebendo. Se nós investirmos no perdão e no auto-perdão, que nesse caso o foco é o auto-perdão, nós vamos purificando os nossos próprios sentimentos, porque nós vamos compreendendo que quando nós mudamos de foco e nós nos perdoamos,
simplesmente nós vamos mover energias saudáveis e isso vai nos ajudar também no momento do desencarne. Porque o remorso é destruidor. O remorso ele não é bom. O arrependimento sim, mas o arrependimento operante. Eu reconheço que eu erro e mudo o meu foco. Tem um exemplo, por exemplo, de todo o trabalho que tem feito o Rossandro Klingen sobre a questão do foco, de se perdoar, de relevar as nossas próprias faltas. Mas esse relevar não é ficar, por mim eu errei mesmo, não é isso. Isso é infligir com orgulho as próprias leis da vida. Não. É reconhecer a sua falta, olhar para trás e dizer o que é que eu posso tirar de lição desse meu erro e focar na transformação do erro no acerto. Então, muitas vezes, você não pode lidar com a pessoa diretamente que você errou, mas você pode lidar com circunstâncias parecidas. Então, você errou quando tinha 20 anos em uma questão de trabalho muito profunda e você sente um remorso muito grande. Porque você já sabe que aquilo é um erro, você já reconhece a vida espiritual e você sabe que aquilo é um erro, mas você não se perdoou. Porém, você não tem como voltar atrás, não tem como ter acesso àquelas pessoas quando você tinha 20 anos. Hoje você tem 40. Mas você vai encontrar e encontrou, nesses 20 anos, N oportunidades de você refazer seus caminhos e você não enxergou. Porque você achava que o único jeito de você retratar-se com a vida era naquela mesma circunstância de 20 anos atrás. E não é. Você vai se encontrar e vai encontrar N situações que você possa se refazer para o próprio universo, para a própria vida. Então, tem se trabalhado muito disso, do perdão e do auto-perdão, que para nós de entendimento espiritualista e espíritas, a coisa mais difícil não é perdoar o outro, ao menos eu acho assim, é perdoar a si mesmo. Tenho visto muito isso, né? Perdoar a si mesmo para o espírito é de uma grande dificuldade. Até porque ele já sabe da vida, das consequências, de tudo. Então ele sofre de um problema de culpa muito grande. E perdoar a nós mesmos é mola propulsora para a nossa melhoria psíquica. Porque Deus não quer que nós fiquemos com remorso. Porque, sinto muito em informar, mas o remorso, ficar remoendo aquilo ali, eu fiz aquilo, eu não mereço perdão, é imperdoável, isso é uma outra manifestação do nosso próprio orgulho, de manter-nos em evidência, inclusive, né, ali, seja para nós mesmos, seja para o núcleo das pessoas no qual que a gente convive. O culpado também é orgulhoso. Ele sente, e é uma das grandes... Olha, eu estudei um livro sobre isso, tá? Ele não é espírita e ele fala isso, o sentimento de culpa. Ele vai dizer a questão, e eu fui parar para analisar isso meses atrás, né? Falei, meu Deus, que coisa, esse orgulho, ele tá infiltrado em tudo que é lugar. A pessoa é tímida, é orgulhosa. A pessoa tá com remorso, sofre de culpa, ela é orgulhosa. É o egoísmo, né? Tô ali no centro, eu errei, eu. O Rossandro dá um exemplo, por exemplo, um exemplo que eu sempre gostei de dar também, viu, gente? Quando eu vi o Rossandro falar dos mesmos assuntos que eu gostava, eu senti nele um espírito afim mesmo. Que é o Paulo de Tarso, eu sempre pensei nisso, né? O Paulo de Tarso, ele pegou e mudou o foco dele, porque ele percebeu que ele estava errado. Se vocês forem ver o Paulo Estevão, as falas de Paulo de Tarso, então Saulo de Tarso, como ele se referia aos apóstolos, mas tem tanta maldade naquelas frases, crueldade, que você olha assim e fala, meu Deus, como é que pode, né? Que espírito, viu?
E depois você vê um espírito daquele cabedal intelectual, porque ele tinha bastante intelectualidade, mudar de foco de um jeito, ele pegar e mudar daqui para ali. Primeiro fica cego com a luz de Jesus, na mesma hora ele sente a intuição da lembrança do compromisso, porque eis uma questão muito interessante, um dia hei de fazer um estudo sobre isso, que é a reencarnação. Nós reencarnamos com alguns propósitos, mas aí quando a gente está na vida de relação, a gente esquece, porque o nosso eu do agora fica no comodismo das coisas do mundo, né? Então a gente pega, bota uma pedra em cima dos nossos propósitos prometidos e fica cômodo, porque lidar com a vida, as paixões, né? A coisa gostosa, as paixões são gostosas, né? As boas, as más também. Aí a gente fica envolvido naquilo ali, neguinho bota a pedra em cima do esquecimento ali por comodismo. Aí depois, quando ele volta para a vida espiritual, ele fica com a carinha dele para cima, como dizem umas amigas minhas, com a cara balançando. Fica escabriado, né? Assim, bem baiano. Fica escabriado pensando naquilo que ele poderia ter feito. Mas enquanto ele estava curtindo a vida de relação, para ele estava cômodo. Tá bom. Então ele pega, tem contato com Jesus, relembrou dos seus compromissos, porque aquele flash, vocês imaginam aquele flash dentro de você da luz do Cristo, né? Leu assim, descobriu tudo, a pedrinha que estava em cima voou, foi longe, né? E na mesma hora, Paulo se refere ao Cristo dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Então ele se coloca imediatamente à disposição de Jesus, imediatamente, sem ficar chorando leite derramado. Naquela mesma hora, o espírito milenar já ficou sabendo que ele iria passar maus bocados, porque não tem jeito, ele acionou a lei de causa e efeito, né? Como diria num bom italiano, capirai. Dá para entender, né? Vocês vão ver que ele acionou a lei de causa e efeito e ele vai dar um testemunho pelo grau de conhecimento que ele já tinha pregressamente, um grau de testemunho muito duro, no qual ele coloca à prova a sua própria fé e ele vence. Fim da jornada física, muito honrado. Então nós não víamos um Paulo de Tarso que ficava: ô Jesus, por que eu fiz isso? Eu tô tão arrependido. Porque a pessoa, quando ela passa muito tempo lamentando a si mesma e a seus erros, vocês são de acordo que ela tá focando nela ainda e ela não tá gastando energia, ou seja, direcionando energia, consumando a sua energia no propósito da transformação e da melhora para o outro? Ela fica focada nela do mesmo jeito. Então ela fica: poxa, eu não mereço e tal e tal. Então ela não está investindo energeticamente. Isso também causa danos no corpo físico. Porque seja o perdão que não foi dado pela nossa pretensão de achar que a gente é cocada preta, então a gente não perdoa porque foi ofendido, mas a gente cocada preta não é mesmo aquela cocada de leite condensado, bem moreninha, gostosa, não é não. A gente começa a perceber que também o auto-perdão é uma demonstração de humildade, porque não perdoar-se é soberba. Porque a gente está gastando energia em si. É orgulho gritante, tá? Então, quando a gente se entrega ao perdão e ao auto-perdão, nós nos sentimos aliviados, mas a lei de causa e efeito está acionada. Mas o amor cobre 1 milhão de pecados. Quem disse foi o próprio Paulo, né? Que estava de pecado. Olha que de pecado ele entendia, né? Era assassino. Imagina. De pecado ele entendia, né? Então, olha que ele estava experiente. Então, o amor cobre 1 milhão de pecados. Então,
O perispírito é ligado ao corpo físico na encarnação pela rede de vibrações nervosas e este dirige como potência equilibradora. O remorso, por exemplo, que é um dos mais avassaladores sentimentos, e que no estado de desencarnação de um espírito chegará a enlouquecê-lo, ou seja, o espírito fica tão envolvido no remorso, tão envolvido na culpa, no centro das atenções de si mesmo. Se ele está envolvido na culpa e no centro das atenções, vocês são de acordo que ele está olhando para dentro? Ele está olhando para dentro, para si. O seu pensamento está interno. A visão dele é nele, né? Pode enlouquecê-lo, porque ele fica tão fechado naquilo ali que ele enlouquece. Poderá levar o espírito a reencarnar em estado vibratório precário. Então vamos dizer, tá bom, ele está enlouquecido do remorso e ele reencarna. Aqueles sentimentos que ficaram viciados com o modelo organizador biológico, vocês vão ver essa siglazinha, se chama MOB, MOB, modelo organizador biológico é o perispírito, tá? Então tudo que está impregnado no perispírito, ele modela, então ele reencarna esse espírito que está enlouquecido de remorso. Então ele vai vir excitado, deprimido, alucinado, desesperado e etc. E assim sendo, ele carreará para o corpo que habitar predisposições para acentuado desequilíbrio nervoso, intoxicações magnéticas, que mais tarde redundarão em doença mental, onde até visões, ele abre uma parêntese aqui, do passado em que delinquiu. Mas aí eu vou continuar no nosso próximo áudio. Continuando o nosso quarto áudio, como eu estava lendo aqui para vocês do nosso tempo, ele diz que mais tarde redundarão em doença mental, onde até visões, ele abre uma parêntese, do passado que delinquiu, ou seja, o motivo do remorso, tá certo? Existirão ao choque de uma possível fadiga mental, de uma emoção forte ou até de excessos de qualquer natureza. Olha que coisa incrível, gente. Inclusive o excesso sexual e até o alimentar. Seu aspecto será o de um obsidiado. No entanto, ele é obsidiado apenas por uma memória profunda que vinculou sua personalidade humana. Olha que ensinamento. Eu vou dar uma pausa para vocês digerirem. É muito profundo, né? Então, o indivíduo traz consigo os sentimentos do remorso, dos seus erros impregnado nele. Aí ele reencarna. Ele vai estar muitas vezes com visões. Vocês lembram do esquizofrênico? Então, visões, alucinações, assim, a pessoa está alucinado, é uma auto-obsessão. Ele vai ter todo um sintoma de obsessão. E quem está obsediando não é outra coisa, ou seja, obsessão de base. Lembra da depressão de base? A obsessão de base parte do indivíduo. Esse indivíduo pode, de consequência, soltar uma energiazinha, um cheirinho, um feromônio que outros espíritos que estavam ligados a esse passado venham cobrar, tá? Ou através, pode ser que quem ele lesou já perdoou ele faz tempo, já até reencarnou, como nós temos visto em tantas comunicações mediúnicas. Mas o cheirinho que ele exalou por causa dessa energia, desse desequilíbrio, da auto-obsessão, faz com que ele se associe com espíritos afins. Aí ele inflige com muito mais potência, entendeu? Não é complexo, gente? Então, muitas vezes nos chegam na casa espírita, no grupo espírita, situações que nós vamos ter que... Por isso que a dona Ivone começa esse capítulo, dona Edna, falando que deveríamos ter uma especialidade nisso aí, para que nós pudéssemos observar, porque eu já vi muita gente
ter só o diagnóstico em centro espírita assim, ó, fulano é um obsidiado. Pronto. Ah, tá bom. Não é só isso. É muito mais profundo. E não é só numa sentadinha conversando com a pessoa por 1 hora que você vai entender isso, não. É no diálogo, no lidar com ela no todo dia, no cotidiano, conversa aqui, conversa acolá. É por isso que muitas vezes os espíritos insistem, isso aí eu vou referir naquilo que os espíritos têm insistido nesses anos, dizer assim, olha, se dedique à pessoa, se dedique muitas vezes a um trabalho muito menor, mas foque aquelas situações e não uma coisa missionária muito grande, muitas pessoas. O espiritismo vai chegar para o mundo inteiro. É se cada um de nós trabalharmos dedicando o nosso foco para aquela situação. Aí fulano de tal já se dedica também, no seu caso, para aquele, outro para aquele, outro para aquele, outro para aquele. Aí nós vamos fazer um trabalho muito melhor do que uma coisa assim muito comprida, muito grande, e nós perdemos o foco, que é o lidar, né? O trato. Isso é de uma profundidade muito complexa. Você vê que a pessoa vai nascer com emoções fortes, fadiga mental, tendências, não é? Tendências, um desequilíbrio nervoso. Então, uma pessoa dessa, quando ela encontra o esclarecimento espiritual, espiritualista até, que muitas vezes soluciona, às vezes ajuda a pessoa a dar uma melhorada, não é? Ela já vai ter uma visão melhor e ela vai lidar com esse problema solucionável. Porque se nós sabermos, vamos dizer a verdade como é, que esse problema ela tem uma origem reencarnatória e que possivelmente eu tenho uma culpa muito profunda em mim. Bom dia, Tico e Teco. Eu tenho uma culpa muito profunda em mim, mas eu não sei do que se trata. Eu vou me ferramentalizar para lidar com essa situação. Então, às vezes eu bato muito, sabe, dona Edna, sobre essa questão. Eu sou uma insistente nesse argumento que o espiritismo não é tábua de salvação para ninguém. Ele é consolador porque ele te dá respostas, mas ele é instrutivo. Ele é instrução para a vida, é um manual de instrução no qual você vai encontrando as respostas e vai esquematizar para você a sua própria melhora. Você vai esquematizar um plano de ação, né? Plano de ação me lembra de Tia Edna. Plano de ação para o seu agir para a vida. Então, como é que nós podemos adquirir tudo isso sem uma instrução? E aí ele vai falando da questão do excesso. E excesso de qualquer natureza, inclusive excesso sexual. E até alimentar. Esse excesso sexual não significa somente na prática do sexo em excesso, mas a ausência dele também. A ausência total também. Existe problemas nisso aí. Existe problemas. Porque a gente pegou a ideia que o sexo, através do sexo sendo pecado, quem pratica que tá errado. A pessoa que não pratica deve ser um espírito iluminado. Sinto muito, mas não é bem por aí. Porque um espírito equilibrado e iluminado, se ele não reencarnou com uma missão no qual ele é obrigado, por escolha sua, a ser celibatário, para não utilizar das energias sexuais, ele vai se empenhar afetivamente com alguém e ele vai ter que dividir o seu tempo. Então, nasce-se com esse compromisso, então ele renuncia às energias sexuais e não é fácil, mas ele o faz. O espírito que ele tem uma programação reencarnatória e um equilíbrio, ele vai fazer uso das energias sexuais com equilíbrio. Ele vai fazer uso do sexo, sim. Sim, sem culpas e sem remorsos. Então ele vai ter o seu companheiro evolutivo, aquela pessoa que ele escolheu, com equilíbrio, com amor, ele vai fazer uso do sexo, sim, porque através do uso do próprio sexo reencarnam as pessoas. A ausência dessa é um excesso também, porque é o extremo, são os dois extremos. Aquele que usa demasiadamente, com desequilíbrio, com leviandade, e aquele que não usa nada quando ele tem um compromisso de usá-lo.
Então, quando tem uma visão espiritual disso aí, os problemas vão se solucionando. Ele vai entender, a mulher também, e o excesso também alimentar. Então a pessoa vai descontando, né, através do alimento, ou ela vai se punindo, descontando e se punindo, ou na alimentação ou também na sexualidade. Nas duas formas. Ou ela vai procurar uma compensação ou uma ausência. Então vai ter o excesso quem come demais e quem não come nada. Então, quando o Dr. Bezerra diz, inclusive o excesso sexual e até o alimentar, é o excesso dos extremos. Os extremos. Que nós vamos buscar uma via de equilíbrio nisso aí. Então, seu aspecto será o de um obsidiado. No entanto, ele é obsidiado apenas por sua memória profunda que vinculou sua personalidade humana. Então, a memória da pessoa vai causando o problema, porque ele fica com aquele modelo, a culpa. Porque, como ele é orgulhoso, ele ficou fechado na culpa, ele não movimentou energias para solucioná-la. Então, ele ficou se sentindo incompetente. E aí, problemas vários. Se houve remorso, houve crime, delinquência. E se houve crime, a consciência desarmonizada consigo mesma desarmonizará todo o ser e de muitas formas. A mente enferma... Peraí que eu me perdi. A mente enferma refletirá sua normalidade sobre o perispírito, que é dirigido por ela, e este sobre o corpo carnal, que é escravo de ambos, através do sistema nervoso. E eis aí a doença mental com substrato orgânico vinculada a problemas espirituais, mas não é propriamente a obsessão na sua feição comum. Então, como nós, do início do estudo, é uma distinção para compreender a questão espiritual sem ser a obsessão no que é a feição comum. Tá certo? Eu, por sinal, que anos atrás eu tinha estudado, eu botei uma setinha aqui, botei perfeito, que eu achei assim espetacular. Essa orientação do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, né? Só que é o seguinte, como é um trato, um pedaço de estudo assim, muito bom, e vai ser toda essa comunicação dele, eu vou voltar sobre esse tema e eu vou ler qualquer parágrafo mais para trás para a gente poder falar mais disso, porque eu acho que é fundamental nos aprofundarmos nesse argumento. O que é que vocês acham? Né? Então, assim, semana que vem nós vamos voltar ali onde tem o remorso, por exemplo, que é um dos mais avassaladores sentimentos, e nós vamos tratar mais ainda desse problema. Nós vamos trazer mais exemplos, nós vamos trazer circunstâncias das doenças hoje do cotidiano, para podermos ficar mais ferramentalizados, mais habilitados para compreender isso. Por quê? Para a gente desmistificar que tudo que acontece na nossa vida é uma obsessão. Não que depois não seja, não derive, não se agregue uma perturbação espiritual. Mas, de origem, o problema está no indivíduo por uma questão reencarnatória. Mas agora eu vou voltar, que é para eu poder ler umas duas perguntas que eu vi aqui, tá certo? Vamos aqui. Então, a Eliana tinha colocado pra gente. Tenho muitas dúvidas em relação de tudo que falam de Paulo. Será que ele nunca reencarnado? Será que com poucos anos que ele se tornou Paulo de Tarso foi o suficiente para ajustar tanto mal? Eu acho que não, viu? Acho que ele reencarnou sim. E existe algumas informações, sempre opiniões de espíritos, né? Lógico, que Paulo voltou sim.
voltou e voltou algumas vezes. Como voltaram outros apóstolos também, gente. Viu? Outros apóstolos também voltaram. É até ingenuidade da nossa parte, conhecendo a doutrina espírita, achar que é porque eles eram apóstolos que eles não reencarnariam. Suspeita-se que Dr. Bezerra de Menezes seja Zaqueu, por exemplo. E Dr. Bezerra de Menezes, do tempo de Zaqueu a Bezerra de Menezes, já reencarnou bastante, não é? Então, muitos outros reencarnaram bastante. Não vamos contabilizar matematicamente quantas vezes Paulo possa ter reencarnado, mas, com certeza, sem dúvida, além daquele período ali, ele ainda voltou. Não tenho dúvida disso. A dona Edna perguntou se era uma auto-obsessão. Sim. O Tic-Tac colocou para nós. O espírito também se afasta do sexo na medida da sua evolução? Não. Então, Tico e Teco, isso é um assunto bastante complexo. Você tem que entender o seguinte. Depende para que aquele espírito ele renasceu. Para que ele nasceu. Se uma pessoa casa com outra que tem um nível evolutivo normal, vamos falar de um espírito evoluído. Um espírito com um relativo entendimento da vida, tá certo? Nesse planeta, pessoal. Planeta de provas e expiações, futuro e daqui a pouco o planeta de regeneração. Então o espírito reencarna nesse planeta. Aí ele pega o compromisso do casamento, tá certo? Ele casou. Ele vai casar com um espírito que tenha um nível evolutivo diferente dele, supondo, a não ser que ele case com um que seja muito mais evoluído do que ele, mas tudo bem. Pode acontecer. Então, essa pessoa, ela tem um compromisso conjugal. Ela não pode negligenciar o compromisso conjugal sem causar danos ao outro. Porque isso também é egoísmo. Sem causar danos afetivos, emocionais no seu parceiro. Ou não se casa. Exatamente. Abrace, neunuco, né? Como é que chama, gente? Me esqueci a expressão. Por celibatário, eunuco, obrigada. Eunuco é a boneca da minha filha. E a gente conversa no próximo áudio. Até já. Então, voltando ao nosso último áudio. Então, eunuco, né? Eunuco era a boneca da minha filha, viu, gente? Perdão. Eunuco por si mesmo. Então, ele não case. Se ele tem tendência celibatária e ele pode não fazer uso do sexo e ficar bem, e ele pode direcionar sua energia criativa em tantas coisas maravilhosas, faz como o Divaldo Franco, que não casou. Ou como o Chico Xavier também, que não casou. E direcionou suas energias maravilhosas, criativas, para tantos outros lugares. Aí você pega o último áudio, Cal. Mas a partir do momento que você relaciona a dois, você tem um compromisso, sim, no tálamo conjugal. Com certeza. Sem dúvida disso. Porque existe uma problemática causando lesão ao outro afetiva. E o que mais nós vimos e temos visto é problemas de ordem afetiva vinculada ao excesso dos dois lados. Infelizmente, certo? Então, eu acho que como Jesus disse, né? Uns se fazem eunucos por amor, exatamente. Mas quando você forma família, nós temos compromissos no tálamo conjugal com o parceiro, com o companheiro que foi você que escolheu. Ninguém escolheu para você, foi você. Tem um compromisso. Então, entra sempre o egoísmo, não é? Da própria pessoa. Então, através de problemas mentais, problemas desses remorsos, dessas fixações mentais reencarnatórias, a pessoa traz para essa vida e cria um problema e que gera no outro uma problemática. Que não quer dizer que essa problemática não venha
também ser uma prova para outra pessoa, para um reequilíbrio, para uma reeducação, porque nada se perde, né? Em qualquer circunstância da vida, nós estando em qualquer lado da moeda, ou cara ou coroa, nós vamos aproveitar as circunstâncias para o aprendizado, tá certo? Então, tudo para nós é aprendizado. Nós não devemos, talvez seja a palavra, perder as oportunidades que a vida nos dá de aprender, inclusive na própria dor e no sofrimento, que não é outra coisa do que uma bênção. A dor é uma bênção. E mesmo que doa, é um modo de nos reeducarmos. Então tem sempre, né, um fundo. Sabe aquela coisa, Tico Teco conclui esse pensamento do o escândalo tem que vir, mas ai por quem o venha. Nós poderíamos nos reeducar por outros meios e veio a reeducação por esses meios, através daquela pessoa. Então que a gente aprenda a colher os frutos desse aprendizado, tá certo? Mas isso, ó, é assunto para bastante reflexão. Eu tenho um exemplo de um espírita bem casado, que é uma pessoa assim que eu tenho o coração assim profundamente, que é o Dr. Jorge Andréa. Ele morreu esse ano, o ano passado, Juliana? Foi, o ano passado, ia fazer 101 anos, faltava pouquinho para ele fazer 101 anos. E Dr. Jorge Andréa viveu bem casado, 100 anos da sua vida, e era um espírita de exemplo. Que carinho que eu tenho para aquele senhor, para aquele avô, que carinho, que exemplo aquele homem. 8 filhos, amava sua esposa, ela amava ele, e foram envelhecendo, se transformando com o período justo da idade, sem desajuste nem para lá nem para cá, não é? E nem por isso deixou de ser o espírito que era. Então, o meu carinho e o meu reconhecimento de Dr. Jorge Andréa, quanto me ensina todos os dias. Pois é, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, né? E que vamos agora fazer as nossas preces, porque semana que vem nós falaremos novamente sobre essa questão de nós mesmos estarmos ligados através das culpas e dos remorsos, nos adoecermos. Vamos lá. Pedimos a Deus, a nosso Senhor Jesus, aos espíritos amigos, a nossa gratidão, a Jesus, as suas bênçãos, onde quer que o Senhor esteja, Cristo. Sempre confiante nas tuas palavras, quando dizia que quando uma ou duas mais pessoas estivessem reunidas em teu nome, ali estaria, porque mesmo quando eu estou Senhor, eu estou com os espíritos, e ali tu estarás, e o Senhor estará aqui agora, irradiando das esferas superiores, conhecendo profundamente o meu coração e o coração de cada irmão que aqui se encontra. As tuas bênçãos, Senhor. Além da gratidão a ti, ó Mestre Nazareno, a todos os espíritos que contribuem para que esse estudo possa fluir, assistindo aos espíritos protetores que estão com cada um de nós. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meus irmãos. A Dr. Jorge Andréa, a nossa lembrança assim improvisada, o nosso carinho, e que as bênçãos celestiais possam estar iluminando os seus caminhos, querido amigo, nos planos superiores, onde com certeza o Senhor se encontra. A lembrança carinhosa ao Chico, ao Divaldo, que também foi citado, a Dona Ivone, ao Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Ajuda-nos, irmão, Dr. Bezerra, a enriquecer os nossos corações ainda pobres de amor e de fraternidade. Que o nosso dia seja iluminado, que as bênçãos de hoje possam estar em nós e com nós. Graças a Deus, que assim seja. Pessoal do GE, pessoal do YouTube, nosso abraço, nosso beijo, até mais. Tchau, tchau!